Fluminense perde pro Vasco e fez grande partida. Grande partida para um time que escolheu administrar a derrota. Administrou como ninguém. Derrota, empate e vitória são os 3 cenários possíveis num jogo. Se ganha, ótimo. Se empata, ok. Se perde, o torcedor vai reclamar. Mas se você perde de forma vagabunda, jogando sem vontade, sem raça, tratando um clássico como qualquer coisa, uma prévia aí do próximo adversário da semifinal da Copa do Brasil. Se você entra dessa forma, o resultado não poderia ter sido outro. O Fluminense perde de 2-0 pro Vasco e aqui nesse vídeo pós-jogo a gente vai analisar aí tudo que tem de analisar, tudo que tem pra criticar. Então, bem-vindo a mais um vídeo pós-jogo, mais uma terapia aqui no pós-jogo de derrota do Fluminense. Vem comigo aí nessa análise de derrota e, enfim, não tem muito o que dizer não. Bom, começando pelo começo, né, no primeiro tempo, o Fluminense, eu acho que até os 10 minutos, o Fluminense estava fazendo uma boa partida. E só isso também, não teve mais nada depois do jogo a favor do Fluminense, né? Com apenas 3 minutos, o Vasco erra na saída de bola e o Cano tendo um gol inteiro para acertar, tempo para pensar, olhar para frente, tomar um café, sentar, acenar para a torcida na Sul, ele perdeu o gol. Não vou entrar no mérito aqui, não. Grande defesa do Léo Jardim, o Cano podia ter chutado melhor. Ah, mas se não fosse o Léo Jardim, dane-se, perdeu o gol e custou caro. E aconteceu exatamente como foi no nosso vídeo pré-jogo, né? Que teve uma galera aí que falou que eu tava viajando, né? Porque eu não estudei direito, que a zaga do Vasco era nova. E bom, aconteceu exatamente como foi no pré-jogo. Eu falei que o time do Vasco errava muita saída de bola e que o Fluminense tinha que aproveitar. Mesmo com a nova contratação na zaga, o Vasco possui 11 gols tomados em 8 jogos e o Fluminense conseguiu o recorde de não fazer gol nesse time. Então, parabéns aí pro clube. E bom, após essa perda do Cano, assim, do gol, ficamos até os 10 minutos pressionando em cima, os jogadores do Vasco errando muita saída de bola, chutando de qualquer jeito. Aquele padrão Fernando Diniz quando você tá pressionando. Mas foi só isso durante 10 minutos. E dos 10 minutos até o minuto 31, tava aquele jogo assim, truncado até. O jogo tava bem ruim, na verdade, pros dois lados. Até que, no minuto 37, gol do Vasco, gol do Ryan. E deu um chute de fora da área que desviou em quem? Adivinha em quem? Juan Freitas. E bom, né, como aqui não tem dinheiro de obra pronta, vê aí os últimos vídeos do canal, só acompanhar naquele gol lá do Lanús, né? Lembra que eu falei? O Freitas em jogo grande vai comprometer. Mas não, né? O gringo que habla, o zagueiro canhoto, que tem o toque refinado, comprometendo em mais um jogo. A bola desvia nele e para dentro do gol, quebrando as duas pernas do Fábio, né? No sentido assim, pegou de surpresa, bola desviada, gol do Vasco. E aqui é mais uma vez batendo em cachorro morto, porque assim... cara, falta palavras porque nada muda, gente. Nada muda. Troca o técnico, saiu 3 técnicos do Fluminense. Mano Menezes, Renato Gaúcho, Fernando Diniz e agora tá o Zubeldia. Sabe qual é a crítica da torcida em todos esses técnicos em comum? A panela. Qual que era a panela do Fernando Diniz na época de Fluminense? Ele insistia em Renato Gaúcho e Ganso jogando juntos, sendo que a gente via que não dava certo. Ele insistia em improvisar o Martinelli na zaga. Na época do Mano, ele insistia no Otávio. E jogo grande, ele acovardava, tanto que o Mano ele foi importante para um time que brigava para não cair. O plano dele em 24 era não deixar o Fluminense cair. Em 2025 a gente precisava de um time que ia pra frente e jogasse, e o Mano não deu conta disso. Só sabia jogar recuando, tanto que a gente teve aquela derrota, foi empate, tá? Mas pra mim foi derrota, contra o Flamengo na final do Carioca, né? Que a gente viu aquela partida horrível do Otávio. Veio o Renato Gaúcho, mesma coisa, panela. Nunca foi por causa de estilo de jogo, foi panela. Pessoas que entram que não deviam. E nesse jogo não foi diferente, né? E após o gol do Vasco, na falha do Freitas, que desviou a bola e nos custou um gol, como sempre, né? Sempre fudendo o Fluminense, esta merda de zagueiro, termina o primeiro tempo. Teve 3 minutos de acréscimo ali que não mudou porra nenhuma. E bom, no primeiro tempo, tava jogando esse time aqui, ó, que eu tô botando aí na tela pra vocês. Mais uma vez insistindo em Freitas e Germán Cano. Já falei aqui porque aqui não tem dinheiro de obra pronto. Eu sempre elogio o Cano quando tem que elogiar. Mas eu sempre bati na tecla, Cano é reserva e o titular é o John Kennedy. Troca entre esses dois. Mas o Zubeldia continua insistindo no Cano como titular e ele não rendeu tanto que perdeu um gol cara a cara. E o Freitas é poupa-tempo, né? Já falei pra caralho sobre a merda que ele fez na partida. René, que eu também venho criticando muito, hoje, igual eu falei aqui, eu não persigo o jogador. Eu acho que o René hoje foi o melhor da partida pelo Fluminense. Tudo que ele fez deu certo defendendo,
cobrando escanteio, cobrando falta, né? Não falta tiro, batendo no gol, né? Mas cruzando ali pra dentro da área. Hoje, o René, eu não tenho nada pra falar dele. Mas esse time aí que tava em campo, a gente falou, tá, beleza, vamos aguardar o segundo tempo, que o Zubeldia tem que mexer. Ele vai botar JK, botar o Riquelme. Não, porque nesse clube, eu já falei, né? Lembra que eu falei que muda o técnico, mas não muda a panela? Eu acho que o técnico chega no Fluminense, ele só tem uma ordem. Olha, pode implementar seu estilo de jogo, mas a gente escala. Deduzo isso, porque não tem mais explicação. O torcedor não é idiota. Depois fica chorando. Ah, porque o torcedor parou de lotar o estádio, né? Que hoje a média do Fluminense fica ali nos 20 mil, 25 mil. Não é igual ano passado, que chegava nos 35, nos 40, né? E jogo grande batia os 50. Não, a nossa média de ano é essa. Por quê? Porque o torcedor tá desconectado com o time. Imagina você agora vai ver o Internacional versus contra o Fluminense no Maracanã e saber que essas porra vão continuar em campo. Você tem ânimo? Pergunta pra mim, você tem 60 conto, 100 reais pra ficar indo no estádio, você que não é sócio? Pra ver essa merda em campo, esse time vagabundo sem vontade? Que a gente, tudo bem perder é normal. Mas você aceita perder de forma vagabunda, sem vontade? Pois bem, porque foi isso que foi o segundo tempo do Fluminense. Até o minuto 49 ali, aquele jogo truncado de novo. No minuto 46 o Canóbio deu uma boa finalização. No minuto 49 também, o Lúcio arrancou pelo meio, né? Bateu de esquerda, mas a bola saiu desviada. E foi só isso também. Eu acho que somando, o Fluminense teve, sei lá, 15 minutos jogando bem. Em 90 minutos de uma partida. E no minuto 51, 2-0 Vasco, gol do Nuno Moreira. Que igual eu falei aqui, eu não persigo jogador. A gente critica quem tem que criticar. Porque aqui eu não persigo jogador. E foi falha do Fábio, tá? Ai, beleza, ídolo, tem ponto aí com a gente, né? Mas foi falha do Fábio. Os 2 gols custaram caro pro Fluminense. E a nossa análise pré-jogo bateu em tudo, menos no resultado. Vasco errando na saída de bola e a gente desperdiçando todas as oportunidades. O Vasco errava, a gente errava o passe. O Vasco errava dentro da área deles e a gente perdia o gol. E foi isso, basicamente, o resumo do segundo tempo. Aí no 59 saiu o Germancano e Canóbio. E entrou o John Kennedy, coitado, e o Keno, que não arrumaram porra nenhuma também. Porque depois disso o Fluminense não jogou mais. Ele abdicou do jogo. Ele, como disse o nosso querido Vitor Lessa, o Fluminense administrou a derrota. E eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez que eu vejo um time administrar uma derrota. E depois disso, tá, foi um jogo merda, não aconteceu mais porra nenhuma. Aí só no minuto 75, teve ali a substituição. Teve a substituição e adivinha? Sai Samuel Xavier e Kevin Serna. E entra Guga e Soteldo. Pois é, tá vendo sua cara aí, ó? Tá vendo esse vídeo? Você tem cara de palhaço. Eu tenho cara de palhaço. Todo mundo aqui é palhaço. O Riquelme, que não entrava há 1000 jogos, entrou, deu uma assistência no último minuto pro Thiago Silva fazer o gol naquele jogo horrível contra o Juventude, que o Fluminense só teve uma finalização, precisou de um moleque de menos de 20 anos entrar na partida e dar uma assistência pro Thiago Silva. Fazer a única finalização daquela partida que custou o gol. Aí você pensa, porra, todo clube tem meritocracia. Se o cara entrou bem no outro jogo, ele vai jogar nesse. Não, que uma assistência não é... Uma assistência na partida não equivale a quase 17 jogos sem fazer nada, né? Que é isso que é o Soteldo. Ele entrou mais uma vez. Você ouviu o nome dele? Eu não ouvi o nome dele. Pois bem, padrão Jefferson Soteldo. Por que, torcedor? Você é trouxa, eu sou trouxa. Todo mundo que tá aqui é trouxa, né? Todo mundo foi no Maracanã idiota, não é mesmo? A única boa notícia dessa partida é que no minuto 76, o Freitas tomou um cartão amarelo, porque ele é um idiota, né? É normal dele. Então, por que isso é boa notícia, Marcos? Porque ele estava pendurado e desfalca o Fluminense contra o Internacional. É a chance de ouro pro Ignacio entrar ao lado do Thiago Silva e não sair desse time nunca mais. Mas bom, né? Vindo do Fluminense aí, não... Como é que fala? Não duvide, tá? Que entre Manuel, né? Que entre Igor Rabelo, que entre Thiago Santos. Porque desse clube é putaria já, não tem nada sério. É tudo putaria dentro desse clube. E no minuto 85, sai Lúcio Acosta e entra Lima também, né? Que coitado Lima. De novo, vinha fazendo bons jogos, tá? Começou como titular contra o Juventude, não arrumou porra nenhuma. E nesse jogo também entrou, né? Mas entrou ele no minuto 85, já não tinha mais o que fazer. Aí, depois disso, teve 6 minutos de acréscimo. Fluminense ficou tomando olé do Vasco e fim da partida. Final de jogo, Vasco 2-0 contra o Fluminense. O time fez um péssimo clássico, sofreu com falhas e é derrotado no Maracanã pela primeira vez com o Zubeldia no comando. Tudo bem, né, que a gente jogou no Maracanã, mas o mando era do Vasco, tanto que por isso que o estádio lá estava abarrotado de vascaíno e o Fluminense ficou isolado no setor sul, porque nós éramos visitante, né? O mando de campo era do Vasco, que liberou
Os ingressos pra torcida deles primeiro, né, por motivos óbvios, eles esgotaram. O Fluminense ficou isolado ali no setor sul. Então, a gente jogou em casa, mas não jogou em casa ao mesmo tempo. E mesmo também que tivesse liberado pro Fluminense, tivesse dado 1.000 torcedores, cara, depois pergunta pro torcedor que abandonou esse time. O que esses caras fazem é putaria com a nossa cara. Ninguém aguenta mais esse elenco mal montado pra caralho e a perspectiva zero de mudança. Aí chega mais um técnico que a sensação que dá que é um fantoche de alguém maior lá dentro, que vamos dizer assim, a única ordem dele é, olha, você pode chegar e pode escolher o estilo de jogo, mas a gente manda em quem entra. Porque, responde pra mim, faz sentido pra você Soteldo continuar entrando? Pra mim não faz. Sabe por que o Everaldo não entrou hoje? Porque o Lúcio Acosta tava em campo. Porque vamos de que o Lúcio tá poupado ou machucado. Ia entrar o Lima, ia sair o Lima, ia vir o John Kennedy pra jogar de meio atacante. Igual no último jogo, né, que ele não arrumou nada por motivos óbvios. E o Everaldo ia entrar no lugar do Cano, né? É assim que funciona. Cadê o Lescano? Cadê o Lavega? Cadê o Fidelis? Cadê essa turma? Soma esses caras aí. Sabe quanto custou pro cofre do Fluminense? Mais de 30 milhões. O Fluminense comprou um zagueiro do Atlético Mineiro que não jogava de titular há 3 anos. Imagina você contrata um cara, paga caro nele e ele vem da reserva sem jogar como titular por 3 anos. E pior, ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque ele jogou pelo Atlético Mineiro. Fala pra mim se isso não é amadorismo. Pois é, né? Tudo normal nesse clube. Então, assim, eu não vou dizer que a derrota é esperada, porque clássico pode acontecer tudo. Mas pra mim, foi uma surpresa o resultado, porque, cara, o Fluminense simplesmente não jogou. Não é que foi um massacre, um 5-0, e o Fluminense não jogou porque o time do Fernando Diniz estava em pó no jogo, não. O Vasco nem precisou. O Fluminense não tentou. Depois dos 10 minutos do primeiro tempo. E depois daquela perda de gol do Germancano. E de novo, pra você é perda, pra você foi mérito do Léo Jardim, pra mim foda-se, perdeu o gol. E o Fluminense não arrumou nada depois daquilo. Nada, nada, nada. Foi só o Vasco jogando básico ali, aproveitando das nossas falhas e saiu o gol. No pré-jogo eu falei, a gente tem que aproveitar as falhas dos zagueiros do Vasco, né? Não é porque os zagueiros do Vasco são ruins, tá? Mas o estilo de jogo cede muito o erro do Fernando Diniz. O Vasco errou e a gente não aproveitou. E nos nossos erros, o Vasco aproveitou. Futebol é mais simples do que vocês pensam. Futebol é mais simples do que vocês pensam. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, a dupla do nosso lado esquerdo, né? Eu ia falar dupla de imbecis, mas eu ia ser grosso aqui à toa, né? Mas a dupla querida do nosso lado esquerdo não tem que continuar. Freitas e René não podem continuar titulares. Tem Ignacio, Davi, até o Fuentes, cara. Mas esses dois não podem mais. Eu sei que o René fez uma boa partida, tá? Mas a gente não pode se encostar em boas partidas isoladas, tá bom? Porque aqui eu analisei a partida. Boa partida do René. Agora, analisando geral, René não pode mais estar como titular do Fluminense. E muito menos o Freitas, né? Por motivos óbvios aqui, que eu não aguento mais falar. Serna e Canóbio, não quero agredir, né? Agredir que eu falo é ficar criticando, né? Jogador aí que tiveram 2 jogos mal só, que foi contra o Juventude e esse agora, mas Serna e Canóbio não podem ser titulares absolutos. Tudo bem, né? Aí tu olha pro campo, pro banco, quem que tem? Santi Moreno, Soteldo, né? Porque os meninos não jogam. O Lavega aí, que entrou no jogo contra o Vitória, fez um gol, né? Tudo bem que anulado, mas fez um gol, também não entra. Então é difícil. E o Cano, ele é mais útil que o Everaldo. O Cano mal, ele vai suar sangue por esta camisa. O Everaldo, ele tá cagando, não tem identificação nenhuma com o Fluminense. Então, hoje, dia 20/10, que é quando eu tô gravando esse vídeo, não sei se esse vídeo vai pro ar no dia seguinte, mas o vídeo agora tá sendo gravado exatamente após o fim do jogo. Enfim, hoje o titular é John Kennedy e o reserva Germancano. E o Everaldo pode ir pra PQP. E o Soteldo, o que falar do Soteldo, né? Vou deixar estes grandiosos números aí na tela pra você poder dormir ou acordar, porque eu realmente não sei o dia que eu vou postar esse vídeo. Mas se você estiver acordando, acordar com esta linda imagem na tua tela. E se você for dormir, pra você dormir de mais mau humor ainda. Então, enfim, pessoal, essa foi a minha análise pós-jogo. Deixa aí a tua opinião, o que você acha, acho que eu tô exagerando. Enfim, eu acho que aqui não tem torcedor palhaço, não tem idiota. E se até dezembro essa escalação não mudar, eu não sei o que esperar do jogo contra o Vasco em dezembro. Eu falei no vídeo pré-jogo que esse jogo já era uma amostra do que a gente pode esperar da semifinal da Copa do Brasil. Veio o torcedor falar que não tem nada a ver, que o Fluminense podia fazer 5-0 que não ia mudar nada. Tá bom. Então eu te pergunto, o Fluminense perdeu de 2-0 pro Vasco.
Como tá tua confiança pra esse jogo? Já que não vai mudar nada, né? Então, enfim, reflete aí e vamos ver se sua confiança, né, é a mesma, mesmo o Fluminense sendo perdido, ou se não seria diferente se tivesse ganhado, né? Porque não quer dizer nada. Enfim, valeu pra quem ficou até aqui, tamo junto, um abraço.